Boa noite, galera. Estamos começando o primeiro episódio com convidado do canal Peixe Grande, esse canal que já está famoso nacionalmente, quem dirá mundialmente, apesar de não ter ido ao ar ainda, mas a gente já sabe que isso aqui vai ser um sucesso. Eu sou o Campo Grande e ao meu lado eu tenho o Paulo Peixe. Senhor Peixe. E a gente convidou esse cara bastante especial para esse dia de hoje, que é meu compadre e que é músico, Trivolt, presidente da UPB. Não. Vice. Tesoureiro. Tesoureiro. Aqui, Tesoureiro. UPB. Unidos pelo Bem. Além de ser graduado aí em tecnologia, tá mexendo aí com umas empresas estrangeiras, né? Então acho que você vai ter algumas coisinhas interessantes para falar pra gente, ou não, né? Não sei. Diretor. Que isso? Não, vamos lá. É valeu demais por ter convidado. Hã? Currículo é tudo isso mesmo ou faltou alguma coisa? Tem muita coisa, né, que a gente mexe assim, né? Isso aí, né? Eu sou Luiz Gustavo, né? Luiz Moço, filho da Cidinha, né? Isso aí é as coisas que eu faço, algumas coisas que eu faço aqui. Mas a gente tá envolvido em um monte de coisa, né? A gente sempre gostou muito de música, né, Campo? E tem esse trabalho social do Unidos pelo Bem. Então, tem o trampo mesmo, né? O trampo na área de tecnologia, programação. E estamos aí. Uma coisa que eu tava pensando, tipo assim, de como a gente conectar os assuntos, que tô falando justamente que eu acho que você tem muita coisa a acrescentar, eu acho que existe uma transição do moço de hoje em dia para o moço de alguns anos atrás, que envolvido com rock and roll e ao mesmo tempo estudando ali, trabalhando com tecnologia, e de repente veio essa pegada social, essa pegada, ficou vegetariano uma época, enfim, teve passeando por algumas religiões e tal. Como que foi para você, assim, conectar tudo isso, essa loucura que era o rock and roll e a juventude, e de repente você tem que trabalhar, tem que estudar e chegar nesse ponto hoje, casado, com filho, etc, e ter uma responsabilidade muito maior que a gente não tinha na época, né? Foi bom você falar, a gente não tinha, né? Porque se você tá falando isso é porque tem conhecimento de causa. Você já falou para todo mundo aqui que é a bagunça, né? Total minha vida, assim. Colocando o céu na reta, né? Colocando o céu, toma cuidado. Aguardado. Não, então, isso aconteceu, né? A gente teve uma banda aqui em Araxá, né? A Trivolt, com os nossos amigos lá, o Corvão, o Lucas Marcondes, e a gente viveu um tempo aí bem mergulhado nesse ambiente aí do rock and roll, né? De bar, de festa e tocar em vários lugares, assim. E aí a vida não era tão centrada, né? Não, mas antes tinha Cauabanga, não tinha, não? Tinha. Teve Banda Clã também. Então vamos voltar na... Senão dá a impressão que você só teve essa aí e acabou. Não. Eu comecei a querer tocar alguma coisa quando eu tinha uns 14 anos, né? Tem gente aqui no estúdio que começou com uns 3. Sim. Mas... Tocando. Então, com 14, a gente montou a primeira bandinha aqui, né? Eu e os brothers lá. Cauabanga era uma banda de punk rockzinho. E era muito massa, assim, o início, né? E aí, depois dessa banda, acabei precisando ganhar um dinheirinho, né? Porque esse tipo de som, se não faz dinheiro hoje, imagina antes. Né? Aí a gente começou a tocar umas músicas, um rock clássico, né? Um rock nacional, umas coisas mais pop rock. Então eu participei da Banda Clã do nosso querido amigo Lamberto, né? Sim. Um abração pro Lamberto, se estiver vendo aí. Mas eles tocavam em Araxá. A gente tocava em Araxá. Não. Só que já andamos pelas cidades próximas aí, né? Uhum. Mas ficávamos mais aqui em Araxá, nos bares aqui, né? Era uma época que tinha muito lugar para tocar, né? Muita casa, muito bar. E então, com a Banda Clã, a gente começou a tocar pop rock, tocar para mais pessoas, né? Que enquanto a gente tinha um outro projeto... Né? Mais comercial. Mas você foi mudando para dar mais grana, ou não? No começo tinha
eram os dois projetos paralelos, né? Mas aí depois eu fui abandonando e ficando só com essa banda, assim. No começo era mais para ganhar uma grana. Mas aí, devagarzinho, a gente foi fazendo umas lavagens cerebrais aí, colocando umas músicas diferentes, né? E a gente gostava muito de fazer. E isso culminou nessa banda aí, a Trivolt, né? Essa banda aí, na verdade, a gente já tinha enchido o saco de tocar para ganhar grana, assim, e queria fazer um negócio tocando as músicas que a gente curtia mesmo, né? Então a gente foi colocando as músicas aí e colocava metal internacional, né, hard rock, rock clássico, assim, umas coisas mais experimental e assim bem na sorte, né? Porque a gente tinha certeza que ninguém ia gostar, né? Não, é sério. Quem viveu isso aqui sabe que teve uma época aqui em Araxá que todas as bandas de rock de Araxá, praticamente as que tocavam em bares, né, tocavam as mesmas músicas, né? O repertório era igualzinho. Você ia De rock? de rock. Tipo, você ia na Peixe Piloto, você ia, né, na banda Clã, tinha umas bandas que nem existem hoje mais. Mas o pessoal, eles eram muito, tipo, eles mantinham o mesmo repertório. Que seria Parecia os que era, hits, tipo só os hits. só os hits, assim, bem pop. Uhum. Parecia que todo mundo tinha um medinho de não agradar e de não ter espaço para tocar, sabe? E aí tinha esse padrão, né? Tinha algumas discrepâncias aí. E que né? vocês achavam também, né? Porque vocês... Com certeza, né? Uhum. Então, de repente a gente começou a querer botar essas músicas diferentes no bar. Porque aqui a gente tinha banda de Araxá, a gente tinha banda de rock, tinha banda de metal, mas sempre rolou um circuito, assim, bem underground, assim, de festivais, sim, né? Sim. E essas bandas não saíam, assim, pro público geral, né? Ficava muito um nicho. Fechado. E aí a gente começou a tentar trazer essas músicas aí pros bares de Araxá, né? Umas músicas mais pesadas. E foi muito doido, porque a aceitação foi grande, né? A galera começou a ir porque falava, pô, você acredita que eu fui no Mr. Shop e tocaram Megadeth no Mr. Shop? Aí um falava isso pro outro, falava, não é possível, vamos lá ver o que é isso. Inclusive, nessa época também, com um dos nossos produtores aqui, os Patos, né? A Trivolt também teve essa fase aí com o Trivolt e os Patos também, que foi uma época muito massa, Exatamente, né? porque a história é bem parecida, né? O estilo musical é diferente, Também, mas o caminho que levou as duas bandas a ser o que é bem parecido. Porque o reggae também não era um estilo assim majoritário na cidade, assim, né? A galera não fazia, não tinha. Né? Mas foi isso que fez o Mr. Show quebrar, fechar? Mas foi nessa época, não foi não? Acho que a gente não pode falar que foi quebrar, fechar. O Gil, vou mandar esse vídeo pro Gil aqui. O Gil não foi por isso, não. O Gil me confessou que não foi por causa dos Patos e Trivolt, não. Deixa eu limpar a barra dele aqui. A gente já fez, né? A Trivolt e os Patos fizeram alguns shows juntos aí, né? Com 2 baterias no palco. Eram uns negócios muito diferentes. E era dava o auge super dessa certo. cena aí, né? E aí foi louco, cara, que isso trouxe também muitas outras bandas, né? A galera, tipo, saiu do armário, né? Uhum. Doidinho pra tocar uns negócios diferentes. Muita banda também. Pra você ter noção, antes dos Patos, da Trivolt, dessa leva aí, era muito diferente. A banda Bands, né? Da querida Lorena Bands. Ó, pra cá. Valeu, Lorena. Eu lembro que os primeiros shows da Bands, a Bands era outra banda. A Bands tocava muito pop, dance, tocava... É verdade. Né? Madonna, Britney Spears, um som assim totalmente diferente. E a Lorena foi evoluindo o vocal até que chegou no final, tava mandando um Tom Sawyer ali absurdo. Isso. De repente a banda virou um rock and roll sinistro. Com o Monster Guitar, o maior guitarrista da região. Gabriel. Gabriel. E tipo, eles foram evoluindo assim de uma forma que foi muito legal. Hoje não tem bands mais. A gente não pode falar que a Trivolt acabou, porque não acabou, apesar de não ter show. Nós só ficamos velho, barrigudo. Mas a Bands, Mas pelo que eu acredito que seja oficial, acabou. Só cortando, fala assim, toca. O Corvão tá lá no Ceará, né? Ele tem uma banda lá de rock and roll.
O Precheca também tá o com a banda Precheca. no Ribeirão Preto, Tá, não o tá? Precheca direto faz banda. Não é demais. Isso, depois aí, vamos colocar assim, depois da Trivolt, você tem a sua banda oficial com o Germano Sorage também, É, Edino Sorage. isso. Tem a banda com Creedence. Chumbolinha também, que tá na nossa produção aqui, Jacksonville. É, cara, é porque Tem outra também, e assim vai, e todo mundo encontra e reencontra todo mundo, né? Então, cara, é porque nossas amizades aí, nosso círculo de amizade, todo mundo curte música demais, todo mundo toca um negócio, né? Então a gente tem projeto com Chumbolinha, aí tem projeto com não sei quem, tem projeto com o Germano, tem com o Dieguinho, o Neto, Uma galera pessoal que foda também na música. isso. Queria aproveitar aqui também para falar um pouco da qualidade. Estava falando com o Luquinha, qualidade do som da Tonteira, e esqueci o nome da outra banda. Dona Breja. Fizeram uma live no sábado, não sei se você viu. Até Não vi ainda não. o Goulart encabeçando a Tonteira, né? Com algumas músicas autorais, que teve gravação, etc. Eu acho que é legal, assim. Depois, a gente tá falando de 10 anos atrás, 6 anos atrás aí, da Trivolt, dessa fase, mas final de 3 dias a galera tava fazendo live também, então Araxá, assim, continua ali. Tem outra coisa também que queria comentar, sobreviventes do rock parado, não sabe quando vai voltar, né? O Jorge falou no grupo e tudo, mas a galera tá na ânsia aí de voltar e continuar. Vamos ver como é que vai ser, né? Você tá doido. O dia que eu puder voltar, não vai ter lugar pro povo tocar no Araxá, não. Com certeza. Né? Mas foi muito bom, cara. Assim, até hoje a gente tá mexendo com música, tocando, arrumando alguma coisa para fazer, né? A galera tá toda aí na mesma onda, né? Todo mundo querendo se divertir, extravasar e tocar, então isso não para nunca. Aí vamos fazer então essa conexão. E nesse meio tempo você já estava estudando, aí eu já nem lembro mais de acompanhar você na faculdade. Então, cara, você falou de bagunça, agora tem que explicar a bagunça, né? Então ficava a gente mexendo com banda, né? Com banda de rock, tocando, viajando e essa correria, né? Sim. Sem pensar em mais nada. Por isso que ele disse que foi uma mudança muito grande, porque a gente só queria saber disso daí. Você né? sonhou um dia estourar? Vou ficar famosão. Ah, já sonhei, assim. Então, vocês gravaram, foi Você é um com rockstar. o Ivan Buzik que levou você. É Buzik que fala, né? Acho que Buzik. Buzik, enfim. Da Mr. Nossa, tô esquecendo. Dr. Sim. Dr. Sim, tô esquecendo o nome das bandas aqui. Vocês tiveram essa oportunidade ali, com as conexões e tal, do pré-cheque, não sei o quê. Isso. E aí, do pré-checa, do Não, músico. mas fala assim, pra fazer o quê que é a proposta? A proposta é porque os parentes ali do pré-cheque tinham uma conexão com a banda Dr. Sim, que é uma banda fudidaça, brasileira, assim, e conhecida internacionalmente. E aí o Ivan veio, tocou com a banda Clã na época, eu não esqueço disso, há muitos anos, e acabou levando eles para gravar em São Paulo, puta do estúdio, fudido, não sei o quê. Não sabia não, ué. Foi, que tem o único álbum da Trivolt gravado, foi assim. Isso, a história foi isso aí mesmo, né? O pessoal do Dr. Sim, nessa banda, eles vinham passar uns tempos em Araxá de vez em quando, né? Eles ficavam escondidos aqui em Araxá. Não. Então, o Lucas Marcondes, o vulgo Precheca, nosso grande amigo, a família dele, né, uns tios dele, tinham contato, são de São Paulo, né, e tinham contato muito íntimo aí com o pessoal do Dr. Sim. Então, né? mas eles vinham para achar, tipo, porque achava tranquilo. Sair da correria de São Paulo, aquela Entendi. coisa, e aí quando eles queriam descansar, de vez em quando eles vinham para achar e ficavam um tempo aqui. Entendi. Né? E aí ficavam tranquilos. E aí a gente foi apresentado a eles aqui, né? Porque o Lucas tocando com a gente na Trivolt, e a gente acabou conhecendo eles. E a gente fez um showzinho lá no Dona Lili, né? O bar que tinha ali na Avenida Embiara, você lembra disso? Várias lembranças, né? Saudade do Santiago, né? Bem na cabeça o Santivas aqui. Né? Santibeira que é agricultor também, que a gente tava falando aqui da nossa hortinha. O Santiva também tem as plantinhas dele lá. E os peixes ornamental. Ó, que doido. Tá sabendo dessa, não. Pois é, depois a gente manda um salve pro Santiva. Mas aí nós fizemos um showzinho lá no Dona Lili e o baterista Esse do dia Dr. ninguém Sim... caiu não no chão, não. Hã? Esse dia ninguém caiu no chão, não. Como assim? Não, o dia que vocês fizeram esse show lá, ninguém caiu no chão, não. Chamaram os bombeiros, não.
Não, nesse dia não. Então não foi esse dia que eu caí lá. Então vai. E aí o carinha do Dr. Sim, o batera, cantou uma música com a gente lá, foi muito bom e tal, mas pouca gente conhecia eles lá, né? E aí eles assistiram a gente tocando, ainda era banda Clã, né? A banda com Lamberto, só que a gente já tava colocando umas músicas, né, mais underground, assim, né? Menos popular, Aham. né? Que exige um pouco mais. E aí os caras curtiram o som, né? E a empresária deles na época tava junto também e assistiu. E essa aí eu acho que foi a maior oportunidade nossa que a gente Nossa perdeu. senhora. De Mas bater perdeu na por porta. quê? Não, a gente. Então, aí a gente foi para São Paulo, né? Eles convidaram, falaram assim: ó, vocês têm música própria? A gente falou, sim. Isso lá no boteco? tinha. Isso lá no bar? Não, depois. Depois eles ligaram para nós, a empresária lá, né? A produtora, e falou: vocês têm música própria? A gente, sim. Não tinha. Tirei um. Ah, é? Então, a gente precisa de 10 músicas. Vocês precisam fazer 10 músicas, que aí dia tal vocês vão vir aqui gravar em São Paulo e tal. A gente curtiu demais, só que não tinha nenhuma música, né? Então nós fizemos as músicas, assim, no tempo recorde, assim, um mês, 10 músicas. E teve alguém de fora que participou, ajudou, não? Algum compositor? Ou foram só vocês três mesmo? Fomos nós, né? Assim, a parte da letra, composição, ajuda a gente teve nas críticas dos amigos, né? Sim. Na parte. Porque a gente fez lá em casa, no fundo, lá num quartinho, né? A galera ficava junto. Mas aí a gente foi para São Paulo e acabou gravando esse disco lá, né? Gravamos as 10 músicas, foi muito bom. O que eu falo que perdeu é porque depois disso a gente deu uma desanimada desse negócio, sabe? Porque a gente nunca... Eu tô rindo aqui, lembra? Tipo, você vai ter a prova da faculdade amanhã, você tem que estudar tudo hoje. Os caras têm que fazer 10 músicas. Isso, né? E música envolve, boa. envolve um processo criativo, Mas aí você né? acha que por isso que não explodiu ou você acha que se Não, tivesse não, mais não. tempo dava pra ir? Não, assim, a gente gostou do resultado final das músicas. Mas o que rolou é isso, um pouco disso que o Campo comentou, né? A cabeça, tanto a minha quanto a dos caras, não estava preparado para aquilo ali, entende? A gente estava muito nessa pegada de tocar e de show e a gente de vender o disco, né? De promover isso daí, envolver questões diferentes que a gente nunca tinha lidado com isso. Então a gente não estava com certeza com maturidade para fazer isso. Mas como é que você assina um contrato assim? Fala, não, você vai gravar aqui e você tem que vender 10 mil cópias, tipo isso ou não? Não. Na verdade, eles fizeram isso porque eles gostaram da banda, né? O apoio todo para fazer o disco. Entendi. A partir de que o disco estava pronto, ele era nosso e a gente se vira. Não, o disco é de vocês. Eu tô falando assim, Entendi. Não, pra fala gente alavancar a banda naquela época, ia ter que ter esse esforço de divulgação, de marketing, de correr atrás, né? De coisas mais sérias que não somente a música. Entendi. E nessa época, aí depois disso aí que você começou a fazer faculdade? Eu acho que foi mais ou menos no mesmo tempo, assim, que eu entrei na faculdade, né? Mas eu, assim, todos nós estávamos fazendo faculdade na época, tal, tudo mais. Entendi. Né? E aí eu fiz faculdade de sistemas de informação. Mas, igual eu falei, nessa época eu não tinha maturidade nenhuma, né? Só fez a Eu acho que eu fui ter maturidade esses dias pra trás, né? Falar assim, eu acho que agora eu tenho um pouquinho, né? Então, assim, foi muito engraçado, né? Que eu fiz sistemas de informação aqui em Araxá, só que eu não tinha a menor ideia de fazer faculdade, sabe? Nessa época aí, eu não tava pensando nisso, não. E aí eu formei na escola, meu pai falou assim, e aí, a faculdade? Eu falei assim, não sei não, pai. Aí, vai, o que você gosta? Eu falei, eu gosto de tocar. Porra nenhuma. Eu não sei o que eu vou fazer, não. Então você vai fazer sistema de informação, beleza? Eu falei, beleza. E foi assim que eu entrei, né? Na faculdade, graças a Deus. Mas você tinha ideia mais ou menos o que era ou não? Eu tinha ideia que era mexer com computador, né? Mexer com informática. Sério? Hoje tá programando, né? Assim, coisa sinistra, não? Eu lembro que o primeiro dia de aula da faculdade,
tinha 60 alunos na sala, né? Aí fizeram uma roda, assim, para falar assim, qual que é o seu conhecimento de tecnologia? Cara, é uma vergonha o negócio. Galera falando, não, eu sei entrar no Orkut, né? Eu sei mexer na MSN, né? Era nesse nível. Então, E você tocar uma bateria com É, sei tocar bateria eletrônica. eu sei mexer no Mirk, né? Na época tinha o Mirk, É verdade, é verdade. o Orkut. e o Mirk era muito aqui no Araxá, né? Muita gente de fora, assim, dos lugares onde é que eu já morei, eu pergunto de Mirk, ninguém sabe, velho. Era Teve tudo um MSN, eu acho fone que era mais grande. E eu regional, né? Era, aposto não? quem tá escutando a gente aqui, a maioria não vai saber, não. Tem que explicar. É. Explica aí, Campo Grande, o que é o Verdade. Não, eu Mirk. também eu não sei explicar o que é o Mirk. Mirk foi a Eu- primeira forma assim, arcaica de comunicação que a gente tinha, né? Arcaica. Tipo assim, cara a fala SMS do Parece que tá conversando com o fumaça. WhatsApp hoje é o top. Aqui dali Isso. já foi um SMS. O E hoje, o Mirk era um canal que tinha um monte de gente lá e não tinha Conversando foto, com não todo tinha mundo. nada. Você só tinha o seu nome. E aí você chamava as pessoas para conversar, né? Falava o famoso, oi, quer TC? E hoje você consegue. E hoje você consegue. TC é teclar, né, gente? Sim, tá claro. Ah. Deixa eu te falar. Você consegue enxergar o Mirk hoje como da tela de uma programação? Daqueles números, tudo que tem por trás. O Mirk é um programinha simples e na época era super avançado. Na época era demais, né, cara? Na época não tinha nada, velho. Isso era o primórdio da internet pública, assim, de todo mundo usando, né? Não tinha. Das mídias sociais. Não tinha nada. A internet só tinha Mirk, Fotolog e site bizarro dos artistas, né? Tinha uns portal Terra, Não, antes do Terra tinha os As. esses dias tava escutando uma música no YouTube e uma das propagandas era aquele barulho da conexão de escada, saca? Aí eu tava meio que tirando um cochilo e fez o barulho. Fiz, que loucura é essa aqui, velho? Voltou. É que a musiquinha era bacaninha, velho. E você vê o tanto que evoluiu. Musiquinha não, eu acho que naquela época eu nem sabia o que era internet, saca? Eu ligava o PC lá, tinha aquele cachorrinho do IG, que era um cachorrinho branquinho, saca? Peguei a senha, comprimi e entrei. Tum. Nossa, nós estamos dinossauros desse tanto. Eu quero saber quem vai estar assistindo isso, o que tá lembrando, o que não tá. Pois é. Deve ter muitas crianças assistindo, né? Acho que não, tomara que não. Então, aí era assim, cara. Pode assistir, né, pô? Quando eu comecei minha faculdade era assim, era tudo das cavernas, né? Hoje em dia tá super evoluído, né? Você falou de programação, hoje eu sou programador, né? Meu trabalho é programação. Hoje em dia a programação ela é muito mais simples e muito mais, né? São várias camadas em cima daquela programação antiga do Mirk, né? Que a gente acha que o negócio é igual Matrix, né? Você vai vendo o código descendo assim. É isso que eu quis dizer. E o cara olha o código e vê a loira de vermelho. Assim, né? Tô vendo ela aqui. Não, mas hoje em dia não é assim, não. Hoje em dia tem muita facilidade para você programar. Né? Antes o pessoal sofria mesmo. E aí, beleza. Então, falamos da bagunça aí, falamos dessa entrada na faculdade e essa transição para as questões sociais, assim, da onde que veio quem te influenciou a fazer isso e assim, eu já tive a oportunidade de ajudar, tô falando isso como uma forma de incentivar para que as pessoas ajudem também, principalmente na época que a gente está vivendo, né? E ter pessoas como vocês é muito importante para abranger mais, enfim, conseguirmos mais coisas, etc, para quem precisa. Então tá, teve bagunça, estudou pra caralho e tem um clique aí, essa viradinha aí. Tem o clique, né? Que tem tudo a ver com essa história que a gente contou. Porque chega um momento que o cara vai pensar um pouco maior, né? Pensar por que eu tô fazendo isso daqui, né? Por que eu tô na bagunça? Por que eu tô trabalhando? Por que eu tô fazendo, né? Às vezes você vai buscar o sentido para isso tudo, né? E não encontra, né? Isso eu acho que é um grande problema que a gente tem hoje, né? A falta de sentido para se fazer as coisas, para se viver, né? E isso começou a martelar minha cabeça, porque a gente experimentava todo tipo de sensação, né?
sensação, sou músico, festa, amigo, euforia. E aí você começa a buscar sentido dentro dessas coisas, né? Só que não tem sentido. Depois de uma noite de show, assim, no dia seguinte, aí você tem certeza absoluta que o negócio não tem sentido, né? Que não te agregou, assim, de verdade, né? Aham. Então, cara, eu acredito que a partir desse momento eu comecei a buscar maneiras de preencher isso daí, sabe? De tentar fazer com que o que eu estiver fazendo, o que eu me empenhar, seja, de uma certa forma, produtivo, né? Mas sem produtivo deixar o show também, né? Isso. Entendi. Sem se privar, né? É Fazer um equilíbrio entre isso, tudo. é o equilíbrio. É porque o problema é esse, cara. O problema é que a gente curte tocar, só que a gente bota o sangue, a vida e a prioridade naquilo ali, né? E aí, quando você coloca essa prioridade, você esquece do resto, né? Então, eu quis buscar uma prioridade diferente, né? Que fosse me completar como pessoa, né? Eu queria parar de ser o moço da Trivolt, ou o moço da TI, o moço do, sei lá, A Cidinha. da Cidinha, filho da Cidinha, e achar aquilo que me faz sentir bem, né? E aí, eu acabei descobrindo que tudo que eu fizesse para mim, né, para me alegrar, pro meu prazer, para mim, nada disso ia conseguir preencher isso. Só começou a fazer sentido e começou a preencher o dia que eu fiz isso para outra pessoa, né? Quando você faz pro próximo, né, pro outro, que sem intenção de ganhar, quando você consegue fazer, porque é muito difícil fazer isso, né? Não são às vezes a gente tem na nossa cabeça um pensamento de que é certo fazer e ajudar os outros, só que aí quando você tem esse pensamento e faz isso com o propósito de, ok, isso é o que eu deveria estar fazendo, isso aí fica vazio, né? Entendi. Agora, quando você ajuda o outro com a intenção mesmo de tirar a pessoa de uma situação difícil que ela tá, que às vezes você já passou e sabe como é que é foda, né? Aí é diferente. Então foi aí que eu comecei a encontrar algumas peças que poderiam fazer com que minha vida seja de verdade, né, útil. E hoje você acha que tá tudo preenchido? Os Não. prazeres, tudo? Não, que você acha uma peça e perde a outra, né? É um quebra-cabeça que eu acredito que vai até o fim. Mas, pelo menos você começa a vislumbrar o caminho, né, para chegar nisso daí. Entendi. E o caminho para chegar na UPB também, que é uma organização espírita, né? Não. Não. Ela não tem nada a ver com Não. com nenhuma religião ou doutrina. Nenhuma religião. Unidos Nossa, pelo não Bem sabia, não sabia. é uma associação, né, sem fins lucrativos, que não tem vínculo político nem religioso, nenhum. Então lá dentro do PB a gente tem pessoal espírita, pessoal evangélico, pessoal católico, pessoal que não tem religião nenhuma. Cara, não sabia. É. Não sabia. Legal. Eu falo porque eu queria aí voltar agora no assunto aqui mais polêmico. Peraí, não, fala assim, então só explica o que é Unidos do Bem, só para Unidos pelo claro. Bem. Unidos pelo Bem, só para ficar claro. Depois a gente pode deixar a conta na descrição do link também aí, que se alguém quiser doar. Tô brincando. Para ajudar. Não, Unidos pelo Bem é essa associação que tem aqui em Araxá, e a gente faz um cadastro das famílias que estão em necessidade aqui na cidade de Araxá, né? Então a gente recebe, assim como várias outras instituições de ação social, recebe pedidos de ajuda, né? De famílias que estão em necessidade, pessoal que não tem condição. E aí, chegando isso na gente, a gente vai lá e faz uma visita na família. E a gente faz e tenta avaliar o que a gente pode estar ajudando essa família. O mínimo que a gente espera fazer é poder ajudar com a alimentação, né? Entendi. Então a gente ajuda mensalmente com a alimentação, medicamento, tentar viabilizar alguma coisa na área da saúde, por exemplo, né? Entendi. O básico do básico mesmo. Isso. E a gente tem esse diferencial de não ter vínculo político, porque a gente não recebe nenhum real do poder público, né? Toda a doação que chega no Unidos pelo Bem é de pessoa física, né? Pessoas que a gente consegue
né, com as situações que a gente apresenta aí, a gente consegue tocar o Entendi. coração dessas pessoas, né? Então, isso é como se fosse uma filosofia nossa. Porque hoje, infelizmente, né, quando a associação, uma instituição, recebe um incentivo público, né, geralmente alguma coisa ali muda de figura. Fica Às vezes, distorcida, as Isso. coisas ficam distorcidas. E a gente não acha, eu não acho que a gente que está trabalhando lá é nenhum tipo de santo, ou nenhum tipo de pessoa diferente, não, né? Então dá até medo. Chega esse dinheirão todo, né? Aham. Então a gente trabalha com o exato para o mês. A gente compra as cestas básicas, compra leite, né? Paga aluguel, luz, água, e é o dinheiro que dá. E aí no mês que Entendi. vem a gente tem que correr atrás. E atende todo mundo de Araxá? Ou tá longe de atender todo Não, mundo? de tá Araxá? longe de atender. Que isso? Né? Eu falo assim, tentando entrar no ponto assim, o quanto a Unidos pelo Bem ajuda e o quanto ela tá longe de conseguir abranger tudo, e temos outras instituições e não consegue ajudar todo mundo, né? Não, Tipo assim, é muita gente em situação complicada, né? Eu acho que nesses últimos 5 anos de Araxá, assim, eu acho que tem crescido demais a população migratória mesmo, tipo, de fora até de Minas e tal, por ter oportunidade de serviço aqui. Eu acredito que essa ideia de Araxá, terra prometida e tal, tá trazendo Isso. muita gente fora. E realmente Araxá é muito bom, ué. O Vale do Silício, do Cerrado, Não, aqui em Araxá. fala assim, ranking de cidades, melhores cidades mineiras para se morar de segurança, Araxá, se eu não me engano, tá entre as 10. É verdade, é verdade. É uma cidade muito boa. Araxá é uma cidade ótima, e é isso que você está falando. A maioria das pessoas atendidas hoje pelo Unidos pelo Bem são pessoas que vieram de outros estados aqui, né? Que não tem nem lugar para ficar, e aí eles acabam invadindo algumas regiões que não tem nada e montam suas casinhas, né? Os seus barracos lá, é a grande maioria. Só que respondendo você, Unidos pelo Bem não atinge um número muito grande de famílias por causa do nosso modelo de trabalho. Né? Hoje em Araxá a gente tem várias associações de ação social. Né? A gente não fica sabendo porque essas coisas acabam que não chegam nas pessoas, mas tem muita gente. E a gente pega uma parcela dessas famílias. Né? A gente entra está sempre em contato com as outras instituições para a gente dividir, né, essa carga da cidade de Araxá. E o nosso modo de trabalho ele é um pouquinho diferente. Como que funciona? A gente cadastra uma família para receber a cesta básica, por exemplo, mensal. Essa família vai receber essa cesta no máximo durante 4 meses. Né? Por quê? A gente não acredita nesse assistencialismo eterno para o resto da vida. Sim. Né? Que a família sempre vai receber o benefício. É até um assunto bastante complicado que envolve o próprio governo no sentido de, seja de auxílio, seja de Bolsa Família, desses auxílios, quis dizer auxílio emergencial, seja de auxílio, não importa. Eu acho que o pessoal confunde um pouco as coisas. Esse assistencialismo ele não pode ser eterno, e a gente não precisa nem entrar no assunto de meritocracia, mas assim, precisam ser encontrados outros meios dessas famílias prosperarem, né? Então, mas aí vocês ajudam em alguma capacitação, alguma coisa assim pro pessoal ou não? Coisa interessante, né? Que quase 100% das famílias, né, 90% das famílias, não tem o ensino fundamental completo, né? Os chefes da família. Né? Então a gente consegue ver por esse indicadorzinho bobo que o problema, na verdade, é a educação, né? A grande maioria do problema, não do problema das famílias, mas do porquê que eles não conseguem rapidamente sair da situação difícil que eles estão. Né? Então, a Unidos pelo Bem começou a fazer um curso de informática, 2 turmas de informática, de inglês, né, para capacitar os jovens e alguns adultos que se interessaram em fazer isso. Só que aí agora com a pandemia a gente acabou dando uma paralisada nesses cursos, né? Até porque os jovens agora também estão fazendo as aulas normais remoto, né? Está ocupando muito o tempo, né,
Mas a gente tá com esse projeto, se Deus quiser, logo, logo vai voltar para essa capacitação. Porque o que acontece? A gente entrega a cesta 4 meses. E aí a gente avisa já no começo, né? Fala, olha, você vai receber durante 4 meses. Por quê? Porque aí a família, ela tá amparada no momento mais difícil dela, porque quando você recebe o pedido de ajuda, aí é o momento mais difícil. Você imagina você chegar no momento de pedir ajuda, né? Sim. É a hora que você tá mais, né? Você já tentou de tudo e não Nossa. teve E jeito. não quer desistir, É, né? não quer desistir, não teve jeito. Não, mas eu vou te falar, quando chega os 4 meses, você fala assim, "Ô, não tem mais jeito." Aí derrubou o cara. Só que a gente já tem uma experiência nisso, a gente relembra a pessoa sempre, fala, olha, né? Acabando. A gente tenta munir essas pessoas de informação sobre a cidade, sobre vagas de emprego, sobre Uhum. questões até da prefeitura, né? Não, legal demais. Só que a gente bate o pé que a gente precisa auxiliar durante um curto período, para que a família consiga estar bem, para procurar uma alternativa e, né, sair da situação que está. Né? Porque isso é uma coisa nossa do ser humano, não é de uma pessoa ou de outra. Se a gente recebe um benefício ou alguma coisa todo mês, está acostumado a receber aquilo, né? A gente, o dia que para de receber é um baque. Né? Não, mas é o difícil não, né? Ser besta. Pois é. E então, tô tentando conectar os assuntos aqui na cabeça, porque eu tinha para mim que a Unidos pelo Bem era uma associação espírita, provavelmente porque você tá ligado na doutrina hoje em dia, e o assunto que eu queria falar, se você quiser falar ou não, mas dessa época da loucura, com banda e não sei o que, e de repente você Oi, vai... Oi, mãe. De repente você vai e entra no candomblé. Candomblé é um banda. Candomblé. E de repente você sai. Fala assim, então você teve essa experiência e, sei lá, só te perguntar como é que foi essa experiência dentro do candomblé e por que você saiu, como funciona isso, dessa navegação entre religiões e antes do candomblé, por que você acreditava em porra nenhuma, né? Porque não fazia porra nenhuma. Não acreditava em nada. Não, cara, isso aí é muito bom de falar. Eu não tenho problema nenhum de falar nisso. Apesar das pessoas terem preconceitos grandes o principal, né? com essas outras religiões, né? Não cristãs e de matriz africana, eu não tenho problema nenhum, porque foi uma experiência extraordinária para mim estar lá, né? Então depois, nesse momento... Vitão lá falando de matriz africana, Vitão... Pois é. Porque o que acontece? É tudo parte daquilo que eu falei, de eu procurar uns pedacinhos para eu conseguir montar uma pessoa então, que eu acho que é bacana ser. Então, mas você começou a sentir isso em que parte? Porque no começo você fazia show, na época que você era mais jovem, o pau cantava nas noites, não? Fala assim, eu nunca fui músico na minha vida. Mas eu já fui empresário, eu já fui dono de banda. Assunto sempre bom de retornar. Já fui dono de banda. Então, assim, à noite pra galera mais jovem é muito bom. É engraçado, Peixão, de falar. Enquanto você era dono do Sonagandai, tô ruim os nomes hoje. Enquanto você era dono do Sonagandai, eu fingia que era empresário da Trivolt. E acompanhava os Patos também em vários shows. Então, assim, a gente tava ligado na noite. A diferença só tá aí. Você fingia que era. Você era, né? Do papel. Então, além de trabalhar com o Vitão na Black Tree, né? Então, a gente curtia muito então, isso. Eu quero saber, né, a virada aí. Fala, nossa. A virada ela foi um pouco gradual, né? Um dia ruim, uma tocada que teve alguma merda, deu uma merda muito grande, né? Mas tipo o que, assim?
Só de Quanto a leve, quanto a leve. Não, a gente não era muito diferente dessa galera. Então a gente virava a noitada, né? Com todo tipo de gente. Bebia muito, né? Então a gente, tipo, exagerava em todos os aspectos e a curtição era o que a gente curtia mesmo, né? Era aquilo que a gente se inspirava nos caras, nos músicos que a gente gostava. Então a gente tentava viver aquilo ali, né? E conseguiu ou não? Vivemos um bom tempo, viu? Tá bom demais. Foi bom. Isso foi bom assim, né? A gente conseguiu experimentar, assim, essa vida, né? Uhum. Mas eu acredito que tanto eu quanto todos os caras, a partir de um certo tempo, começou a ficar com aquilo, né? Sentir cansou, sentir esse bateu, vazio, esse negócio de, né, preguiça também, Uhum. né? Eu, particularmente, eu falei muito isso pra você, o Chumbo sabe disso, né? Eu era baterista, né, na Trivolt. Ter que carregar a bateria nos lugares foi o que me tirou da bateria. Hoje em dia, as peças da minha bateria estão lá em casa, plantado cebolinha, manjericão e hortelã. É verdade. Os tambores eu aproveitei e virou vaso. Pra não ter chance. Não tem chance. As ferragens da bateria eu fui dando. Aí dei umas pro Diogo Sorage, os bateram amigo meu. Você vai tocar, então alguém tem que ter a bateria lá. Não, eu não toco bateria mais, pra você ver. Ah, entendi. Não, é porque a gente, né, a gente sempre foi muito na raça, né, Campo? A gente Muito partia na daqui raça. lá pra Bauru. Abraço pra Juliana. Juliano era companheiro também. Também Gente, fez o clipe da Trivolt. a gente botava todo mundo no carro, botava uns caras pra filmar, nós, o campo, a galera, ia pra cidade longe e quebrava o pau, voltava. Doideira. Tinha que arcar com liberava. tudo, né? Tinha que arcar com tudo. O cachê era pra arcar a viagem. Era. Com certeza. Então, todas essas coisas foram cansando a gente, né? A hora que você fala assim, não dá pra continuar isso aqui, não. Mas continuou um bom tempo enquanto tava rolando a banda. Foi o momento que você entrou, né? No Candomblé e ainda aproveitou bastante e tava tentando ter um foco na religião, enfim, ter um certo foco. É esse gradual que você tá falando. Foi né? assim, tinha umas pessoas da minha família que estavam frequentando o Candomblé, mas eu nunca tava cagando, né? Uhum. Não queria saber de nada, nunca tive religião, nada. E aí, determinado dia, o pai de santo dessa casa de santo lá, do Candomblé, ele mandou uma mensagem para minha mãe falando que era para eu ir lá, que ele precisava conversar comigo. E foi justamente num dos piores momentos que eu tava, assim, bem deprê, bem, sabe, sem rumo, assim. E aí eu fui lá conversar com o cara e, assim, ele tentou me mostrar um caminho diferente daquilo que eu tava fazendo. Né? Então era tipo, você tem que... Era igual os bandidão, quando quer, né? Vai pra igreja evangélica, aí não pode beber, não pode fumar, não pode fazer nada, né? É assim que consegue botar o cabresto no cara, né, em alguns. Comigo foi mais ou menos isso. O Candomblé é uma religião que ela é bem restritiva para as pessoas que frequentam, sabe? De comportamento mesmo. Tem muita gente que acha que é uma bagunça, que você pode fazer tudo, mas é muito pelo contrário. Muito do que eu aprendi... Existe o preconceito em si mesmo, de espírito, de Exu, de não sei o quê, de entidade. E tem, quer dizer, essas entidades se encontram ali, para quem acredita ou não, enfim, mas tá lá, tá acontecendo. Existe esse preconceito todo, mas tira muita lição, né? Aprende bastante, né? Bicho, primeiro que é uma lição, são lições para diminuir o seu orgulho, né? Porque você entra dentro dessa casa, você tem que respeitar as pessoas. E é um respeito, não é o respeito que a gente tem hoje em dia com pai e com mãe, né? Chegar no seu pai e falar, ô véi, e aí? Não é isso, cara. É um respeito à moda antiga. Então você aprende muito a respeitar as pessoas. Desde o menorzinho até o mais velho, né?
Existe, na religião lá, existe umas, tipo, como se fossem umas graduações, né? Pessoas que são mais experientes na religião, ela pode ser uma criança de 10 anos. Você chega lá com 30, você precisa respeitar o máximo essa pessoa que está lá dentro. Então começa por aí, né? E o que eu vivi de mais intenso assim na religião do Candomblé foi a questão da inclusão social. Né? Eu acredito que Entendi. isso foi um tijolo assim para hoje eu querer fazer alguma ação social, né? Porque todo mundo sabe, né? O Candomblé, a Umbanda, essas religiões que são vítimas de preconceito pelas pessoas, né? São as religiões que abrigam as pessoas mais marginalizadas da sociedade, as pessoas que são mais, né? Então, você sempre vai ver no Candomblé uma grande maioria negra, né? Você vai ver muita gente de outros gêneros, de outras opções sexuais, muito, 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 né? Então, o que mais precisa, né? Pessoa negra, homossexual, né? É o prato feito para alguém começar, né? Sentar a lenha. Sentar a lenha. Então, quando eu tava nesse meio, né? Eu sendo branco, como eu sou, né? E hétero, branco hétero, né? Eu entrei lá, a maioria pessoal negro, né? E homossexual. Então, e a minha convivência com as pessoas foi tão mágica, sabe? Foi tão bonita que eu fiquei, assim, isso mexeu muito na minha cabeça, sabe? Então, o tempo que eu tive lá foi só de aprendizado, de ensinamento. Mas você acha que tem esse preconceito por causa de quem frequenta mesmo? Não. O preconceito está dentro do conceito. Não, né? sim, mas eu falo assim, da sociedade ter esse preconceito contra a religião, você acha que se deve mais, sei lá, por ser essa religião em si ou pelas pessoas que frequentam? Das pessoas. No geral todo. Eu acho que não. Acho que a composição da religião foi vítima do preconceito em cima da doutrina. Né? Porque a doutrina, né, a religião cristã predominante no nosso país, ela acaba sendo ensinada para as pessoas de maneira exclusiva. Né? Então, de acordo com o catolicismo, com a igreja evangélica, né, com o cristianismo clássico, ser homossexual é um pecado. Então começa por aí. Ou seja, todo mundo que é homossexual não tem como ser cristão. Né? Entendi. Para onde que vai? As pessoas têm essa sede ainda de entender de Deus, de ter um propósito. Para onde que essas pessoas vão? A religião que me aceita é o Candomblé, é a Umbanda, é o Espiritismo. Né? Então, começou... tem que ter alguma coisa para você acreditar, né? Que seja em qualquer tipo de religião, a pessoa tem que acreditar em alguma coisa, sei lá, para ter uma ordem mesmo na vida. Exatamente. E como, infelizmente, o cristianismo clássico, né? Eu sou cristão, né? Mas eu entendo que o cristianismo que temos por aí há muitos séculos, ele é um cristianismo que ele serve muito para limitar as pessoas e para o controle, né? Controle de massas, assim. Então, a gente está te apresentando a verdade aqui. O que for fora disso é abominação, né? É heresia, é coisa do capeta, esse negócio que você falou, né? Eu nunca vi falar tanto de capeta, né? Quando se fala de religião de candomblé. Na hora que eu cheguei lá, eu falei, agora eu vou ver o capeta, né? Chegou a hora de eu ver o capeta. E viu ou não? Não vi o capeta. Estão me devendo essa. Não vi. Essa vai ficar o corte bom, hein? Então, não, mas Moção, viu o capeta ou não? Ainda não. Então, como ia estar falando só de assunto perigoso, pisando em ovos. O que você tá achando do Bolsonaro? Isso, bicho. Porque na lata? É que você tá falando só de assunto tranquilo, né? Falou de religião, agora vai falar um pouquinho de política e depois vai pro futebol. Não, a gente não precisa nem tanto se ater ao Bolsonaro, apesar que é impossível falar de política sem incluir ele. Ele é o presidente. Mas o contexto político mesmo que a gente vive hoje, eu acho que é um assunto interessante mesmo, se você quiser falar.
O que você pensa mesmo do contexto que a gente tá Mas vivendo. era só brincadeira. Não, mas é brincadeira, mas tá no... Não, mas isso aí é que a galera quer saber, né? Já se compromete e já. É. Não, cara, o Bolsonaro é o seguinte. Fica Você tranquilo já aí, pensou pai. em ser candidato? Fica Peraí. tranquilo aí. Meu pai gosta muito do Bolsonaro. Fica tranquilo, pai. Hã? Então acho que seu pai vai na mesma carreata que a minha mãe vai amanhã. Nossa, é porque eu acho que minha mãe e meu pai também curte pra caralho o Bolsonaro, velho. Pois Tá, mas é, vai lá. cara. Ah. É muito difícil, assim. Eu acho que cada geração pensa tão diferente nessa questão política, né? A minha questão do Bolsonaro, assim, eu não gosto dele como presidente, não gostaria que ele fosse meu presidente, né? Mas isso foi até uma conversa que eu tive com o meu pai, né? Você lembra, né, pai? A partir do momento que ele ganhou para presidente, eu tô junto com ele, né? Eu quero que ele acerte, eu quero que ele faça, né? O que tem que ser feito. Isso. Eu não votei nele, né? Nossa, foi foda com o supercorte. Mas é Vai porque tomar pedrada na rua amanhã. eu fiquei com muito medo da questão pessoal dele como pessoa, do que ele pensa e do que ele fala, né? Eu acho muito difícil você pegar o cara e falar assim, não, esquece o que o cara tá falando, o que ele tá, né? O que importa é o trabalho que ele vai fazer, mas pelo menos eu como pessoa, eu não consigo separar isso dentro de mim, né? É difícil, né? Eu não consigo, eu sou moço bom de, né, para gerir um país, mas esquece que eu falo, né? É, mas que eu eu sou fizer, competente pra jeitão. caralho. Só que é muito competente, né? Eu fiquei pensando assim, você ia curtir que o seu chefe fosse o mais competente dos chefes, mas tratasse você de uma forma ruim? Acho que não, acho que ninguém ia gostar disso, né? Bom, então isso já me assustou no começo, né? Então eu não votei nele muito por causa do que ele apresentava, né? Representava também, nesse talvez, sentido. né? E aí hoje em dia os direcionamentos Olha, que ele Neves. toma em algumas questões eu não concordo, né? Eu confesso que eu não estou super por dentro de questões econômicas, burocráticas, isso aí eu não sei. É o melhor que É. você faz pra você ou não. Porque. É lógico, você tem que saber, pô. É lógico, você tem que Até pra você saber. criticar, ué. Não, com certeza. Ele tá falando que não. Que Não, ele não sim. tá conectado. Mas às vezes eu acho que é interessante você não estar tão conectado, porque enche o saco. Se você não concorda, é muito difícil de você ficar vendo a mesma coisa, a mesma tecla. Você não ouve uma coisa que te cativa. Assim. Assim, o que eu posso criticar é aquilo que eu sei, né? Eu não posso falar disso. Então, o que eu sei, talvez nem sei, né? Mas só sei que nada sei. Eu sei. O que eu sei? Eu sei, às vezes, olhar para um cara e ver se ele vai ser um meu brother ou não vai ser. Entendi. Ou se é um cara que vai me ajudar na hora que eu precisar, ou se é um cara bacana que vai se sacrificar para fazer alguma coisa pelo outro, saca? Entendi. E isso eu não enxerguei nele. Pô, por que a galera fala que ele é mó tiozão do churrasco? É legal você ter um tiozão do churrasco na mesa, né? Não? Isso é legal. Porque tem que usar o dinheiro dele. Tô brincando. Aí, ó, mais um processo. Até aqui. acabou a água dele ali, ó. Já tá Não, tomando mas- mais água do que o normal. Isso é brincadeira. Brincadeira pode, não pode? Pode. Coitado do Danilo Gentili. né? Não, já tá ótimo o corte. já. Opa, valeu. filho. Não, mas e aí você saiu um pouco dos shows. Não, cara. Aí eu comecei Então, mas aí hoje você não bebe. Entrou, não, a Ele não saída do precisa- candomblé. Não, ele porque aí tem precisa a, pontuar cada um. tem a também, saída né? do candomblé, né? Que eu tinha comentado. Entrou no candomblé, viajou ali. Então, é porque aí, teoricamente, você parou com as noites. Você tá falando que você parou com as noites, porque Mas não tinha que parei ser de mais beber, não. regrado. Não, eu não parei. Eu continuei. Só que eu tava buscando algumas alternativas além daquele mundo, daquela vida desse jeito, para tentar preencher a minha. E uma delas foi a religião. E o candomblé Então, não, mas foi show. eu tava querendo saber, assim, porque tem que separar, né? Qual que era o tipo de vida que você vivia
pra depois que você entrou pra uma religião, você começou a viver, entendeu? Então, a religião, ela foi boa que ela começou a me restringir a certos tipos de coisas, né? Então, tem toda uma questão muito simbólica dentro da religião. Então, tem dias certos que você não vai beber, tem dias que você vai beber, tem dias que você vai sair pro bar, tem dia que você tem que ficar mais quieto em casa, né? Então, são várias questões que começou a me limitar, né? E isso foi me ajudando a eu próprio conseguir entender o que eu preciso me limitar. Entendi. Né? É igual uma criança que tá ali a tomada, ela vai enfiar o dedo na tomada, né? No começo você tem que tirar a mão dela, fala, não faz isso não. Mas em determinado momento ela entende que aquilo né, não é bom para ela. E a religião ajudou a me educar bastante. Essa em específico. Se eu tivesse começado na doutrina espírita, por exemplo, a doutrina espírita não tem restrição, né? A doutrina espírita ela é completamente em cima da sua moral e do seu livre-arbítrio, né? Porque é cristã também. Então, se eu fosse no espiritismo, lá, o espiritismo fala, não, você pode fazer o que você acha que é melhor para você, né? Você vai colher os frutos que você fez, mas você pode fazer o que você quer, né? Isso não servia para mim nessa época. Nessa época isso não serviria. E teoricamente é um fato que acontece. De fato. Acontece. Só que é uma forma, o espiritismo fala de uma forma muito acolhedora, né? Muito doce. Não, né? Isso não servia, não. Eu precisava de alguém, o pai de santo virar para mim e falar assim, hoje você não sai. Precisei disso? Tinha que ser. Né? Tinha que ser assim. E porque você quis, né? Porque eu comecei a ver lá dentro uma verdade que eu nunca tinha visto, né? Eu acredito muito nos espíritos, né? Nos seres humanos que estão desencarnados e estão à nossa volta, né? Nos influenciando para o bem. E lá eu tive contato com isso. Eu tive contato com os espíritos, né? Com conversas e, né? Conselhos. E eu vi essa realidade. E aquilo me chamou muita atenção. Falou, pô, não é possível, né? Que isso algo que para mim antes era tão algo que era tão fantástico, fantasioso. Será que isso é verdade mesmo, né? Então, isso me manteve lá. E eu fiquei um bom tempo no Candomblé. Trabalhei bastante lá. Aprendi a fazer um monte de coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Tipo, ir na encruzilhada e tal, Tipo, ir na encruzilhada? Na encruzilhada eu já fui muito antes. É isso mesmo, a gente tomava umas às vezes nas encruzilhadas, no meio do mato, das fazendas aí. Isso aí não tem problema, não. Você já chutou macumba antes de entrar pro Candomblé, não? Não, eu nunca tive coragem. Deixa eu te contar uma história. Mas só assim, se hoje você passar lá da macumba, tiver uma garrafa de vinho e uma nota de 100, você toma o vinho e pega o 100 ou não? É que eu tinha essa dúvida. Ou deixa o 100 e só toma o vinho? Não sei. Não, eu não mexo, cara. Eu não mexo em nada daquilo, não. Eu sempre tive um medo, né? De fazer isso daí. Teve uma vez que eu tava correndo no barreiro, era novo, eu e um amigo meu. E aí a gente viu, assim, né? A oferenda lá. E aí eu já passei pro outro lado da rua, fui correndo do outro lado da rua. E ele passou perto. Eu falei, o que você tá... Eu falei, não, velho, não mexe isso aí não, você é macumba. Não sei o quê. E aí ele foi e mexeu, sabe? Deu um chute, não sei o quê. E aí, ok. Aí a gente tava descendo, né? Correndo barreiro, de repente eu escuto assim, boa! Aí eu olhei pra trás, ele gorfando, vomitando no chão. Que isso? Sério, bicho. O cara já respeitava, passou a respeitar ainda mais. Eu não sei se foi a maionese estragada que o cara comeu, mas depois daquilo, aí nunca mais mesmo eu ia mexer naquilo. Você tá louco. Mas depois você descobriu que era uma pegadinha do santo. Hã? O santo. Ele passou deu um mal-estar no cara. Eu não sei o que foi. O que aconteceu? Eu sei que, né, tem que ficar veiaco. Então, mas depois você nunca fez alguma coisa assim? Tipo, ir lá na encruzilhada e tal? Não. Ou não tem nada a ver com o Candomblé em si, da parte que você participou? Então, o Candomblé, ele também tem umas ramificações e umas divisões, né? O Candomblé veio da África. E aí,
cada região da África tem certas culturas que é um pouco diferente uma da outra. Então, existe o candomblé de Queto, candomblé de Angola, das regiões diferentes da África, e elas têm costumes diferentes, né? Então, a casa, né, a gente chama de roça, né? A roça que eu frequentava não fazia esses trabalhos de oferendas em encruzilhada. Fazia também esses tipos de oferendas, mas dentro da própria casa, né, com frutas e tudo mais. Então não tinha essa parte, graças a Deus, porque eu sou que eu acho que cagão. uma vez cara. eu vi assim, uma fotinha assim, ó. Traga o seu amor em 3 dias. Ah, não. Isso existe ou não? Cara, não existe, não. Mas é feito. Isso é feito por muitos lugares, sabe? Infelizmente, assim, tem partes boas e as partes que a gente fica meio cabreiro. Então, Entendi. muitas dessas religiões, muitas casas de candomblé, de umbanda, tem, além das pessoas que vão lá cultuar, tem clientes, né? Pessoas que chegam lá com um problema e aí o pessoal da casa vai tentar ajudar no problema, só que cobra um valor, cobra Então, alguma coisa. Tem uma cidade lá no Maranhão que é muito famosa dessa parte, sabe? Eu esqueci o nome da cidade agora. Que muitos políticos vão lá Sim, fazer, sim. que tem a lenda, não sei se é verdade ou não, que o Collor ia lá. Então, por exemplo, lá no Pará, se você estiver lá conhecer o Maranhense, tô sabendo que será daqui a cidade lá. Igual hoje, às vezes eu encontro com algum maranhense que eu falo, só que eu esqueci o nome da cidade, só. Eles falam, você tá doido, lá é famosão, você sabe qual que é a cidade? Você tá falando de Maranhão, tá vindo alguma coisa aqui, Então, mas é uma não... cidade bem famosa. Sabe não, ela Vitão? é famosa por esses trabalhos, que muitos políticos iam lá. Cidade do Maranhão, onde os políticos vão pra fazer macumba? Não, entre aspas, né? Não, mas assim, não. Para de falar direto. macumba. Macumba não, fazer os trabalhos pra Eu melhorar na esqueci carreira. isso, mas é até uma cidade muito famosa. Tá bom. Aí, Tá mas aí bom. beleza, aí você mudou a religião depois. Depois de um certo tempo lá, Não né? que você mudou simplesmente, você foi procurando ainda, né? Tentando achar o que te preencher, né? Isso, aí depois de um certo tempo lá, aquilo já não era algo que estava mexendo comigo mais, né? A verdade, a realidade daquela casa eu tinha entendido, tinha assumido muita coisa para minha vida, né? Dessa questão espiritual, dessa questão de entender que tem, né? A gente não está sozinho aqui e a gente consegue obter ajuda, né? Obter conselho, obter esperança de seres humanos que não estão encarnados aqui. Isso tudo eu trouxe sempre para minha vida, todo o aprendizado. Só que o modo como era feito as coisas começou a não fazer tanto sentido, né? Principalmente nesse ponto que eu tô te falando. Coisas que são pagas, talvez, né? Talvez você cobrar para ajudar alguém, tudo bem. Não sei. Inclusive aquilo que a gente estava falando, do Spook Houses, né, cara? E eu fico pensando nisso, interessante a gente falar até sobre o Spook Houses, que é um canal famoso, mandei pro Chimolinha. Se tiver interesse também, não sei se você viu ele no Flow, mas hoje em dia existe uma discussão, depois que ele foi no Flow, existe uma discussão enorme de quem é o Spook House, porque foi um cara que eu botei fé pra caralho, curti muitas ideias dele, o Chimolinha compartilha de muitas ideias que ele falou lá, e de repente o cara, aí a galera começou a falar que o cara é charlatão, Mas que o cara, justamente, aí é que tá na internet, várias pessoas famosas, inclusive outros podcasts. Mas quem que tem que falar se é ou não é, né? Você tem que já ser o juizão da parada, é ou não é o cara? Então, não, sua visão é interessante sobre isso, só que ao mesmo tempo, a gente tá falando de cobrar, e ele cobra pra fazer. Então, tipo, tá, aí vem o cara lá e detona ele, e na verdade, realmente, pô, o cara tá ganhando dinheiro. Mas ao mesmo tempo o cara fala umas coisas tão massas, esse misticismo budista, espiritualista, que é uma coisa que eu gosto, e aí de repente tem um videozinho desbancando o cara. Então, não, mas na minha cabeça, assim, eu me considero um cara que não importa com muita coisa não, mas na minha cabeça, o cara que tá sujeito a fazer isso, eu acho que ele tá trazendo um entretenimento, entendeu?
que Pode seja ser. charlatão ou não, ele tá fazendo um programa dele ali. O Você entretenimento. assiste, se Mas você aí achar é que legal. tá. Tem o entretenimento e tem o conforto também. De trazer o conforto, de falar o que as pessoas querem ouvir. Então Não, assim, é mas- perigoso, assim. Então, não, eu tô falando assim, só no ponto de vista assim, da gente ter que bater o martelo se o cara é um charlatão ou não, entendeu? É difícil. Ninguém vai fazer Aí- isso nunca. Entendeu? É. Difícil. Então, fala assim, na minha cabeça, ele tem o canal dele e traz o entretenimento pra galera. Tá lá. Agora, se é verdade ou não é, Sim. Isso não tem como. Ninguém vai provar isso. Porque tudo que envolve a questão mesmo da sendo fé. verdade ou não, é difícil ser provado. O que é questão da fé é muito subjetivo, né? Você crê ou não crê. Isso é de cada um. Não tem como chegar o cara, o pica das galáxias de tal área e falar, esse cara é um charlatão, não é. E é o que tá acontecendo com o Spook House, né? Que chega um cara que é foda da hipnose. Aí ele fala que o Spook tava hipnotizando o povo. Putz, era um trem que a gente nem imaginava. Aí tipo, porra. chega um cara de leitura fria que fala que o Spook induz as pessoas a pensar. Então tem um monte de gente de áreas diferentes querendo vir E só falar de uma questão de fé. negativamente. Desbancar o cara. Né? Desbancar o cara. É Mythbusters, né? Então, só para me explicar, o problema que eu acho não é o cara ganhar dinheiro fazendo isso. O problema é que na minha cabeça, né, pessoalmente, eu vejo a religião hoje como uma forma de auxiliar as pessoas no como viver, né? De ajudar, de direcionar. Então, eu acho que ela fica meio estranha essa filosofia de religião ser isso, quando você está tirando do seu sustento isso, sabe? Ganhando grana, e isso para mim vai ficando... Assim, qualquer religião é bom para a sociedade, vamos dizer assim. Isso. Só as 10, sei lá, os 10 mandamentos já vai fazer você um cara ser melhor e tal. Então, só as leis que a gente tem aqui não compensa Não serve, essa precisa de um parte, complemento. indiferente de que lado que você vai seguir. Então, isso é muito pessoal. Então, quando eu vejo que uma pessoa está se enriquecendo com isso, eu me sinto estranho, sabe? De seguir essa pessoa, de ver o que ela... Sabe? Eu vejo e fico meio... né? Eu sou mais suscetível a gostar dos religiosos que não ganham com isso, às vezes têm um outro trabalho, trabalham de outra coisa, mas dedicam a parte doutrinária da religião, de ensinar para auxiliar. Esse é o meu ponto de vista. E foi isso que me afastou do candomblé nesse momento. Não tinha ninguém rico lá na casa. O pai de santo não era um milionário, dono de... não era nada, né? Então, não tinha essa exploração, mas tinha essa questão do dinheiro, né? E outras coisas que foi parando de fazer sentido na minha cabeça. Mas o marco foi que agora eu cheguei onde você estava querendo chegar. Foi quando eu descobri que eu seria pai. Esse foi o maior corte Esse foi o do clique. flow. Quantos anos tem sua filha? Minha menina tem 7. Então, 7 anos atrás Vai deu fazer o clique. 7 agora. Hã? Quase 7 anos atrás você Isso. virou a De chave. repente, fiquei sabendo que ia ser pai. E aí, a minha cabeça que estava procurando esses pedaços aí começou a perder todos os outros pedaços, né? E começou a crescer na minha cabeça uma ideia assim, agora não é só você não, malandro. Ou eu saio para comprar um cigarro agora, ou eu continuo. O que você vai arrumar agora, né? Que as merdas que você pode fazer agora não refletem só em você, não. É numa Parou de criatura pitar, nova nunca aí. pitou, né? Nunca fumou. Não. Mesmo? Esse Que vício não rockstar teve que problema. você queria ser e você não fumava, pô. Rockstar minha Por isso que não deu certo. Eu não conheço rock. Tá aí, ó. Podia estar fazendo sucesso hoje. Ó. E fumando, igual o Kate Richards. Mas não, compunha o look do Exatamente, roqueiro, velho. Faltou um pedaço. Mas aí foi isso, cara. Aí a minha menina, ela já chegou
ela nasceu prematura, né? Foi uma correria, assim, gigante, quase que deu errado. Teve muito perto dela não sobreviver, de dar rola. E isso aí, cara, me transformou. Na hora que eu segurei ela no colo, eu falei assim, não, agora eu tenho que fazer o máximo que eu puder na minha vida para fazer o certo, para mostrar para ela o que que é isso, né? Mostrar o certo para ela, né? E isso aí que me mudou muito. Então isso aí me desligou de um monte de situações. Eu saí do candomblé, né? Eu queria mostrar para ela alguma coisa assim. Na verdade, hoje eu sigo a doutrina espírita, né? O espiritismo não é uma religião, para quem não sabe. O espiritismo é uma doutrina. A religião do espiritismo é o cristianismo, é o Cristo, né? E o espiritismo ensina como que você entende o Cristo e coloca em prática na sua vida, né? Porque tem gente que acredita em Jesus, né? Que crê nele, que sabe tudo sobre ele, só que sabe só no dia de ir na igreja, no culto, na hora de orar, de falar, né? O espiritismo o bacana é que ele bota isso na prática. Ele fala assim, É beleza. o dia inteiro. Beleza, você sabe que você tem que perdoar os seus inimigos. Ele falou lá. Né? Você sabe? Sabe. Então, perdoa. Não adianta só você saber. Né? Você não ganha nada só sabendo o que você tem que fazer se você não fizer. Então, esse caminho foi muito de encontro com o que eu queria passar para minha filha, sabe? Mostrar para ela que não existe diferença em pessoa. O espiritismo é uma doutrina, assim como o candomblé e a umbanda, que é receptiva, não tem nenhum tipo de amarra doutrinária falando homossexual é gay. Homossexual é gay. Homossexual. Isso já tá na cara, não precisa falar. Já sabe. Homossexual é gay? Já põe, aí inclui o corte aí. Porra, o homossexual é um... Não tem nada que fala que é errado ser homossexual, que é errado ser negro, que é errado ser pensar assim, pensar assado, beber, fumar. Não fala nada disso, né? Não tem essas restrições. Aceita todo mundo. O crescimento dentro do espiritismo é moral. Então você tem que trabalhar quem você é para você e para as outras pessoas que estão perto, né? Então isso aí, cara, me transformou bastante, me trouxe essa imagem de Jesus diferente do que eu sempre tinha visto na minha vida, né? Que entra naquele negócio do seu porra louca lá, do início e tudo. Tipo, cara, é muito doida, essa evolução é muito doida. E eu falo porque eu acompanhei, né? Tô aí com... Eu falo que eu continuo. Exatamente, por aí. Eu falo porque eu não fui para esse lado. Eu continuo com aquela mentalidade de porra louca, com a mentalidade um pouquinho mais aberta a aceitar as coisas, mas é por isso, porque a gente acompanha a evolução mesmo. Dos outros, né? Dos outros, fica de olho, não aprende porra nenhuma. Enfim. E você continua ir na igreja todo domingo. Todo domingo. Domingo e quarta, nem sei os dias que é. Então, mas aí logo depois que você saiu, você começou a Unidos pelo Bem, você ainda estava no candomblé. Não, é recente. Afastado. Não, aí saiu do candomblé aí, nessa virada com que a Cecília nasceu e realmente uma mudança muito drástica. Então, eu conheci o Unidos pelo Bem, ele já existia, né? E aí um dia convidaram eu e minha esposa pra gente ir lá. Dia. Eu achei que você tinha criado a Unidos pelo Bem. Assim. Eu entrei, assim, acho que já tinha 1 ano e meio de instituição. E aí eles convidaram a gente para ir num chá de fraldas que eles estavam fazendo, né? E a gente foi, assim, eu fiquei bobo com o trabalho do pessoal, sabe? Tanto que eles eram comprometidos. Naquela época, as pessoas sabiam tudo das famílias atendidas, sabe? Sabiam muito intimamente cada um, conhecia, sabe? Sabia como ajudar. E era muito legal, assim, era muito doido, porque eu só andava como um maluco, né? Né? Então eu vi essa galera que não era maluca desse jeito, saca? Que era maluca com outra coisa, assim, que era correria, mas para correr atrás de umas coisas muito cabulosas que é
tomar conta, às vezes, de pessoas que você nem conhece, nem sabe. Entendi. Isso me conquistou, assim, essa mentalidade, sabe? Claro que eu não parei de fazer as coisas que eu curto, assim. Eu acho que eu tiro agora muita coisa boa das coisas e as coisas tensas eu largo um pouquinho pro lado, né? Deixo pro Campo Grande. Mas eu ainda curto muito tocar, juntar com a galera, fazer um som, né? Do mesmo jeito que eu fazia. E hoje você não toma gola. Não tomo, não. Mas eu não Mas tomo. sente falta ou não? Não, Assim, hoje em dia não. a decisão de você falar assim, vou parar, foi difícil? Não, sabe por quê, cara? Eu falo que a minha filha, hoje eu tenho 2 meninos, né? A minha filha foi a que me salvou, assim, porque ela chorava pra caramba, saca? Quando ela era bebezinha mesmo. Chorava demais. E eu tinha que balançar ela, assim, tipo, 2 horas seguidas de noite pra ela dormir, sabe? E aí o que acontecia? Eu saía pra tocar, enchia a lata. No outro dia eu tinha que ficar de madrugada balançando a menina, com a cabeça estourando, assim, querendo morrer. Sério, eu balançava ela e olhava, pai, me ajuda. De ressaca fudida. E ele te ajudava. E ela me ajudava, porque toda noite era essa peleja com ela, sabe? Pra ela dormir, chorava muito, aquela coisa. Então ela foi também. E aí, cara, eu comecei a tomar 2 latinhas de cerveja, já me dava ressaca mortal, sabe? E aí isso foi... 2 latinhas e 2 horas balançando. Aí devagarzinho eu fui saindo assim, né? Fui parando de tomar uma. Mas hoje ela já cresceu, pô. Hã? Hoje ela já cresceu, hoje não precisa balançar mais não, ué. Pois é, mas aí quando você vai ter a recaída, chegou o segundo. Aí meu moleque chegou também bem nervosão, sabe? E também me deu um trabalhão, assim, com essa questão, né? Meus meninos não dormiam, né? Eu e minha esposa ficava com as olheiras assim, até aqui embaixo, assim. Encontrava os amigos que era pai também, e falava, e sua menina dorme? Eles falavam, nossa, dorme a noite inteira. 10 da noite ela dorme e acorda só às 9. A gente olhava, filha da puta. Que bom! Que bom pra vocês. Mas você tinha falado de... Campo Grande falou do seu currículo, você trabalha com empresa internacional? Hoje eu sou programador, né? Eu desenvolvo sites, aplicativos e tal. E Facebook? Hoje... Hã? Facebook também. Ah. Aí hoje eu trabalho para uma empresa dos Estados Unidos, programando, né? No sistema deles. Trabalho home office. Dei a sorte que pouco tempo antes da pandemia eu já tinha começado a trabalhar home office, né? Então eu já estava bem adaptado, acostumado, né? Isso aí foi bem tranquilo. Essa parte da TI é bem... Então, da onde que é? A empresa é Bem da Argentina? flexível. Você responde para os Estados Unidos? Como é que é? Um trem assim? A empresa que eu tô atualmente, ela é de Chicago, né? A sede dela é em Chicago. E você acha que isso é um norte agora aí por um longo prazo, esse esquema que você entrou? Acho que sim, cara. Porque isso traz uma facilidade, assim, trabalho flexibilizado, né? Você tem tempo para fazer as suas coisas, você meio que faz o seu horário, né? Claro que você tem que estar presente em alguns momentos chave, mas você consegue gerenciar seu tempo melhor, né? Mas o que é essa parte de programação, assim? Na minha cabeça, o cara... É o Matrix. Na o minha cara cabeça é fala de Matrix. TI, tá lá na Deep Web, comprando órgãos e tal, coisa assim. Mas sempre vende Bitcoin. Comprando e vendendo arma. Que eu imagino assim do cara. Não, esse aí é os caras da TI que ganham dinheiro. Esses são os caras do dinheiro. Não, cara, programação é um ramo da tecnologia, né? Que cria os sistemas e aplicativos que a gente utiliza aí na internet, que a gente instala no De celular. fazer um programa de celular em si é o programador. Isso. O programador pega e digita uma linguagem, né? Que é mais próxima da máquina entender, e essa linguagem se traduz em algo que aparece na tela para a pessoa usar, né? Então não tem ligação nenhuma com a Deep Web. Não. Tem que fazer Por nada na enquanto, Deep não. Web. Mas e você mexe com alguma programação de algo hoje que é famoso, que tá, né?
que você mexe? É interno o seu trabalho ou tá nas mídias sociais o que você faz? Hoje eu Pra trabalho. fora, o que eu quero dizer, assim. Então, hoje eu trabalho para essa empresa, chama Groundbreaker, e a gente desenvolve o software deles, né? Eles eram uma startup que inventaram, né? Tiveram uma ideia na linha de investimento imobiliário. Então, é um sistema que controla toda a parte de investimento. E isso aí o mercado estava precisando demais disso. E aí eles começaram com essa startup, esse sistema pequeno, e aí foram angariando clientes aí pelo mundo inteiro, e o sistema cresceu, e agora são vários programadores, equipe gigante de marketing. Então eu trabalho internamente para essa empresa, eu só desenvolvo o software dela, internamente. E é claro que eu pego aí uns projetos por fora, né? Presto serviço para algumas pessoas aí, mas o meu foco principal é. Nossa, que doideira, hein, cara? Então, mas você que está lá, ou eles te acharam assim? Assim, não, esse cara aqui. De trabalhar de currículo ou não? Daquela época que você trabalhava com salineira e Flipe no Zema, e vocês saíram, cada um foi pro seu rumo. Isso. E como é que você achou esse aí? Não, a primeira empresa home office que eu trabalhei na parte de tecnologia foi eu que procurei, né? Porque eu estava começando a achar que eu não estava aproveitando o meu tempo, né? Tipo assim, eu estava trabalhando no Zema, que era Araxá, né, na parte TI de programação do Zema, e a rotina diária estava me consumindo mais do que eu gostaria, né? Mas seu serviço você gostava de fazer ou não? Gostava. Basicamente programação. Coisa. E era muito bom que a galera, né? Tinha uma equipe grande, muitos amigos ali trabalhando no dia a dia. É bacana também. Só que era aquela rotina de pegar ônibus de manhã para ir trabalhar, aí pega o ônibus para ir almoçar, pega o ônibus para ir para o trabalho. E aí eu, com as minhas crianças, os meninos, eu saía antes deles acordar e voltava na hora que eles estavam indo dormir, né? Então, se você morasse em São Paulo, você não aguentava a semana. Não aguentava. Pai, não. Se eu tivesse solteirão aí aí eu até aguentava. Preferia, aí, né? Você preferia, tá comprometendo o cara gratuitamente. O cara tava solteiro. Não, mas aí, essa época da TI que vem, aí já tava com a família. Já tava firmado. Aí você tava no Zema. E aí eu tava no Zema nessa super rotina, aí eu comecei a procurar, né, outras opções de trabalho onde eu poderia passar um tempo com a minha família, passar um tempo em casa, né? E graças a Deus deu certo, assim, eu consegui encontrar essa primeira empresa, que era uma empresa argentina, que tinha clientes americanos, né? E eu comecei a trabalhar nela. E aí foi outra coisa, né? Assim, eu não tinha uma rotina fixa, era todo orientado a entregas, então eu tinha uma coisa para entregar daqui 2 semanas, os caras estavam assim para mim. Chegar no dia, tem que estar entregue, funcionando, tudo certo. Então isso faz com que você até renda mais, né? Porque tem dia na empresa que você bate o cartão, né? Que você tá, de saco cheio, cansado, sei lá com o quê, com ressaca e doente, sei lá. E você é obrigado a ficar lá e sentar na frente do computador e fazer alguma coisa, né? E aí os caras reclamam que os caras ficam enrolando, né? Vendo YouTube, né, na internet. Mas o cara tá com o saco pra fazer isso nesse momento. Mas se você esperar 1 hora, 2 horas, né? O cara vai lá e rende do que ele precisa fazer. Cara, a gente meio que encerra então, deixa o Peixão voltar. A gente meio que encerra, mas depois você volta para complementar mais assuntos e eu acho que você entendeu a pegada que a gente queria e, na verdade, seu nome surgiu justamente porque a gente, todo mundo aqui tem uma afinidade muito grande, muitos anos aí de amizade, estrada, né? E curti, achei doideira. A gente tá realizando o sonho de ser youtuber. Que merda de sonho que a gente tá realizando depois com quase 40 anos nas costas. Não, mentira, não estamos tão bem assim. Mas a gente tá fazendo um negócio que... E não é um podcast, viu? A gente tá com umas ideias aí para tentar dar uma incrementada. Não é um podcast, mas pode ser um podcast, pode ser o que o espectador quiser ver. Valeu demais.
Aqui a gente tá falando de assuntos assim, uns assuntos meio profundos, né? Porque você é um mala, meu amigo, já sabe tudo. Então as besteiras você já sabe. Então você quer tá cutucando para falar de religião, política, que mais nós falamos? Futebol. Futebol nós não falamos. Não falamos de futebol. É só assunto tranquilo. Pois é. Não, tô falando aqui, a gente tá mais ou menos encerrando ali no tempo, e depois a Moção pode voltar aí, depois de ser o nosso primeiro convidado de honra, né? Pode voltar aí para compor com a gente, né? Mas, cara, o que eu queria dizer é que, tipo, que a gente tá fazendo esse esquema aí, viramos youtuber, e tomara que a gente tenha mais de 10 visualizações, né? Tô pensando assim. Tem 3 celulares lá em casa já, da minha mãe, do meu pai e da Fefe. Lá em casa só não vai ter do meu pai, que eu falei do Bolsonaro aqui, ô pai. Não, a gente vai... Não, mas dá até vergonha da família. Comunista, vergonha. Não, mas então, se você não votou no Bolsonaro, a gente só tem uma coisa para te falar aqui. É melhor já ir se acostumando. Ô, Peixão, então é isso. Vamos encerrar. Considerações, tudo bem, considerações finais. Agradecemos demais a oportunidade. Não que a gente está dando para você, que você está dando para a gente vir aqui conversar. E compor o negócio. Não, fala assim, a ideia foi muito boa, porque a gente pensava assim, pô, a gente vai ter duas pessoas de cá, uma de lá. Então, se a gente perguntar uma coisa, não, então você trabalha em tal empresa, e você falar assim, sim, trabalho. Nada ia render hora nenhuma. Já então, era, a gente né? agradece que você já puxou o fio da ninhada todo e foi bom. O fio da ninhada. Pesquisa aí, esse termo. Por que é fio da ninhada, né? Não, o fio da meada, né? Não, da ninhada, se você puxar na ninhada, tem vamos pensar em 6 pintinhos. Então o que é meada? Não, meada eu não sei. A ninhada eu acho que é um tanto de coisa junto. Que seja... Então eu tô errado. Não, eu não sei. Faz sentido. Considerações finais. Mas eu acho que é meada mesmo. Então, mas o que é a meada? Não sei. Então. Eu sei que é a expressão, eu acho que Considerações finais, então. Chegar na conclusão. Mas considerações finais. Não, cara, eu quero agradecer vocês por terem me chamado aqui. Primeiro que tem um tempão que eu não encontro com vocês, então foi uma desculpa boa da gente encontrar, né? E assim, isso aqui, cara, pelo que eu conheço vocês aí, de longa estrada, né? Eu acho que é um ponto forte aí. O Campo Grande é super comunicador, o Peixão também. Não, o Campo Grande é mais. Então, eu acho que rola demais conversar com a galera, promover, assim, as ideias diversas, né, de todo mundo. Eu agradeço demais. Eu sou ruim pra caralho de falar e eu acho que vocês tinham que chamar uns caras muito doidos aqui. Foi muito Vou dar uma dica. Eu vou dar uma dica do próximo cara ser um grande amigo nosso, Diogo Sorage. Todo mundo conhece. Eu acho que vai ser entretenimento puro ele tá aqui. Dino loucura. Mas você acha que depois que ele comparecer aqui vai ter o próximo? Vou tá cancelado o programa. Eu acho que vai, mas aí vocês vão ter que subir o nível, né? Chamar cada um mais louco que o outro. Né? Porque ele é um marco. O Dininho é um marco. Te amo, Dinho. É isso, um beijo pra todos. Vamos encerrar. Valeu, Peixão. Acho que foi muito massa esse primeiro episódio. Valeu demais. Quero agradecer Vitão, Chumbolinha, Luquito Pato, nossa produção absurda para quem tá começando. E é isso. Vou deixar os abraços para o próximo, hora, que aí vocês assistem. Vou dar os abraços que eu tenho para mandar, fica pro próximo. Valeu. Tirou o cavaço!